Olá pessoas, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aulinha de artes. Vamos falar aí sobre mais um movimento artístico, movimento do início do século XX, que chegou aí para revolucionar, chegou para romper com vários conceitos e também buscando, tentando encontrar novas formas, novos conceitos, novas maneiras aí de se trabalhar com a arte. De se expressar através da arte. E na verdade o foco nem era muito expressão, mas era destinado a uma maneira de uma nova arte, uma maneira de representação artística, uma maneira de conceitos artísticos de uma forma completamente diferente. Antes da gente começar a nossa aulinha, como sempre, mostrar aqui a camiseta, Hoje, filme da Amélie Poulain, um filme que eu adoro muito, muito, muito mesmo. E aqui ela tem uma frase no filme que ela fala que são tempos difíceis para os sonhadores. E realmente andam sendo tempos bem difíceis para os sonhadores. Acho que não só para os sonhadores, para todo mundo, mas para os sonhadores um pouquinho mais. E a arte está aí para isso, para trazer para a gente um pouquinho de conforto, um pouquinho de alento nesses dias difíceis, Apesar de muitas pessoas aí acharem que a arte não serve para muita coisa, que a arte não tem utilidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso em algum vídeo um pouquinho mais lá na frente, sobre essa utilidade ou não da arte, mas aí é interessante a gente pensar nessa tal inutilidade da arte que as pessoas tanto falam, para que arte, para que artista, num momento como a gente está vivendo hoje, nesse momento aí de afastamento social, de quarentena. E aí a gente se pega praticamente o dia todo, nos momentos que a gente não está trabalhando, nos momentos que a gente não está fazendo as nossas coisas, mesmo que em home office, a gente se pega ouvindo uma música, assistindo a um filme, assistindo uma série, vendo shows, vendo as lives e tudo mais. Ou seja, a arte está trazendo um pouquinho de paz aí nesse momento tão difícil que a gente está passando nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos para a nossa aulinha e aí vamos falar de arte? O movimento artístico que a gente vai falar hoje, como eu disse lá na nossa introdução, movimento do início do século XX, é o concretismo, Aqui no Brasil, a arte concreta pelo mundo, Como aí um dos movimentos de vanguarda, fazendo parte dos movimentos de vanguarda, e aqui no Brasil foi denominado como concretismo. Então a gente vai falar um pouquinho do início da arte concreta, e depois vamos aí entrar um pouquinho na década de 50, 60 aqui no Brasil, que ocorreram diversas mudanças nos mais diversos setores, e isso influenciou muito na produção artística brasileira. Primeiramente, a gente pode dizer que a arte concreta, ela teve ali o seu pezinho, ela surgiu a partir ali dos conceitos de Piet Mondrian, com o abstracionismo geométrico, e depois ela foi tendo uma mudança de conceitos. Por quê? Porque os concretistas, eles queriam romper com a questão da arte abstrata, daquela parte mais subjetiva, sabe? Que não tem aquela rigidez matemática, não se trabalha muito com as questões que são mais práticas, que são mais visíveis, Eles não queriam ter tanto esse contato com aquilo que é subjetivo, com aquilo que é de sentimento, de expressão, que é mais invisível, E eles queriam trazer algo que fosse mais real, ou seja, mais concreto, para dentro ali das suas obras. E por isso o uso da geometria, Então, na década de 1930, um artista holandês, ele escreveu um manifesto sobre o concretismo. Então, primeiro, o que são esses manifestos na arte? Para que existe isso? Tem manifesto surrealista, tem manifesto modernista, A gente tem diversos manifestos aí nos movimentos, principalmente da arte moderna para frente, Esses manifestos vão ocorrendo. O manifesto ele acontece quando vai ocorrer uma mudança no período artístico, Quando vai surgir um novo período artístico e os artistas, as pessoas que estão participando daquele movimento, querem romper com aquilo que ocorria antes e mostrar ali as novas características. O que vem de novo, com esse movimento que está chegando. Então, aí eles escreviam, redigiam um manifesto, e nesse manifesto eles colocavam todas as teorias, ali toda a parte teórica, o que seria, o que iria acontecer dentro daquele movimento artístico. Para uma obra de arte fazer parte daquele período, daquele movimento artístico,
o que era necessário, né? E aí os manifestos eram escritos, eles tinham que ser publicados numa mídia, né, de grande circulação, na época os jornais, então colocava-se ali aquele manifesto e as pessoas tinham acesso a isso e conheciam, né, sobre o que viria dentro desse manifesto. Então esse artista, né, chamado Theo van Doesburg, ele era um holandês e ele colocou ali dentro desse manifesto as características principais que a gente vai ver agora. Quais são elas? A utilização de elementos básicos para a produção, para a composição artística, né? Então, o ponto, a linha, o plano e a cor, principalmente o plano e a cor. O rompimento com a arte figurativa. A arte não deveria ter compromisso com representar a realidade. O uso predominante de formas geométricas. A arte é universal. As obras devem apresentar elementos compreensíveis a todas as culturas e não devem apresentar elementos típicos nem particular de uma determinada cultura ou região. A arte é racional e objetiva. Os concretistas não deviam expressar em suas obras sentimentos e emoções, como é o caso do expressionismo, nem registrar impressões visuais, como fizeram os impressionistas, nem imagens figurativas desconexas, como pode ser percebido na estética do surrealismo. Então, esses foram alguns dos tópicos colocados ali no manifesto escrito pelo Theo van Doesburg, né? Então, a gente pode observar ali essa questão, essa preocupação com uma arte que fosse mais voltada para as questões dos elementos artísticos. Então, eles estavam preocupados em utilizar somente a essência da composição artística. O ponto, né, a linha, o plano e a cor, focando ali no plano e na cor, por isso de ser uma arte tão geométrica, né? Por isso que eles utilizavam tantas figuras voltadas ali para a geometria na construção das suas obras. Então, outro quesito que eles queriam também abolir, né, das produções artísticas era a questão da expressão, do lirismo, do sentimento, né? Eles achavam que nada disso era válido na arte e por isso eles queriam mudar tudo, né? Queriam trazer algo completamente novo aí dentro das artes visuais. A gente pode dizer também, né, que o movimento da arte concreta herdou vários elementos da Bauhaus, da escola de Bauhaus, né? O que seria a escola de Bauhaus? É uma das escolas mais inovadoras tratando-se de arquitetura e design, né? Ela surgiu na Alemanha e ela tinha ali o foco da escola de Bauhaus era fazer projetos, né? Era produzir tanto construções, projetos internos ou externos e design de móveis, de objetos que tivessem funcionalidade, né, que também tivesse a questão estética, né, e que fosse algo que visasse essa questão da industrialização também, né? Eles tinham, parecia que os objetos eles eram fabricados, né, em larga escala, então existia uma simplicidade nas linhas, né? Eles trabalhavam com essa coisa meio do minimalismo e muito criativo, né? E ao mesmo tempo tinha que ser funcional. Então essas características, né, ali dessa produção do design e da arquitetura da Bauhaus foram ali colocadas de certa forma dentro do concretismo também. Um dos ex-alunos da Bauhaus, chamado Max Bill, foi ali o precursor, ele foi quem abriu as portas, né, quem apresentou a arte concreta aqui para a América Latina e também para o Brasil. Ele morou aqui no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, né, ele veio para cá e aí ele trouxe consigo, né, essa sua maneira de representação artística e isso ficou muito marcado, né, com a Bienal, com a primeira Bienal de Arte de São Paulo, né, onde um grupo de artistas suíços expuseram seus trabalhos. Nesse período, né, da década de 50, finalzinho da década de 40 até o final da década de 50, início de 60, a gente tem mudanças inúmeras acontecendo na sociedade brasileira. A gente tem várias coisas ocorrendo, entre elas, né, a gente pode dizer a questão da industrialização que estava aumentando, houve uma mudança na nossa paisagem urbana, com mais prédios, mais fábricas, né, então isso também ocasionou uma mudança na nossa arte. Houve também um afloramento na cultura, vários museus foram inaugurados, teatros, né, cinemas, nós tivemos ali uma profusão muito grande da arte e da cultura no Brasil. Era um momento de riqueza cultural ali que estava acontecendo. Tivemos também a Fundação de Brasília, né? Então, todo aquele projeto arquitetônico de Brasília, né, com linhas também muito bem delineadas, né, simplificadas. Então, a gente tem toda essa influência do que estava acontecendo ali naquele momento, retratada dentro do concretismo também. Então aí surge o movimento concreto brasileiro. Então o Brasil estava passando por uma renovação cultural. Então nós tivemos a fundação do MASP em São Paulo,
a fundação do MAM, né, Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. A gente teve também o Teatro Brasileiro de Comédia, que foi o primeiro teatro onde nós tivemos ali equipamentos de ponta na iluminação e no som, então também houve esse investimento ali nessa parte teatral. Nós tivemos também a Companhia Cinematográfica Veracruz, né, que queria difundir o cinema brasileiro internacionalmente e também retratava temas que fossem típicos aqui do Brasil, né, como o cangaço, por exemplo. Então, nos seus filmes, eles procuravam dar ênfase para os temas nacionais e queriam aí mostrar o nosso cinema para o resto do mundo. A Companhia Cinematográfica Veracruz, ela surgiu no finalzinho da década de 40, 1948, né, já abrindo as portas ali para a década de 50, aonde todos esses outros eventos ocorreram. Um outro grupo muito importante, né, relacionado aí às artes cênicas nesse período, foi o Teatro Oficina, né, que ele foi fundado, né, ele surgiu a partir da ideia de alguns alunos de Direito da Universidade de São Paulo, criaram, né, eles montaram um grupo teatral e aí começaram a explorar, né, essa questão das artes cênicas, utilizar as artes cênicas para se expressar. E aí, entre eles, a gente tem o José Celso Martinez Corrêa, a gente tem também o Renato Borg, temos também Jairo Arco e Flecha. Então, esses três, né, daí junto com mais uma galera, né, ali formaram o Teatro Oficina. O Teatro Oficina ele ficou muito conhecido, né, pela sua visão política, né, pela sua visão crítica em relação ao que estava acontecendo no país. Então, sempre eles buscaram retratar, né, aquilo que estava acontecendo na nossa política, na nossa sociedade, dentro das suas peças. Sua primeira sede, né, ela foi no Bexiga e ela tinha como uma característica muito diferente, né? A gente tinha a colocação do palco era diferente, né? E não naquela forma tradicional, onde a gente tem palco, a plateia um pouquinho abaixo, os camarotes acima, né? Ali ela lembrava meio que uma arena, né? A gente tinha ali várias pessoas colocadas ali em duas alas ali e o palco fica entre elas. Tá? Então essa era a forma que era colocado ali o palco dentro do Teatro Oficina no seu início. Né? No período da ditadura militar houve uma grande perseguição, né, aos artistas, as pessoas que iam contra, né, aquilo que era dito naquele momento, e vários integrantes do Teatro Oficina foram exilados também. Né? E aí acabou meio que o grupo deu uma certa parada, né, uma pausa nesse projeto, nesse trabalho. Depois de um tempo, essa sede do Teatro Oficina pegou fogo, né, também perdeu-se muita coisa. Aí passou por uma primeira reforma, onde a gente tem ali na questão da arquitetura várias inovações, se tratando de arquitetura teatral, né, de arquitetura cênica. Num primeiro momento é feito uma arquibancada de concreto, né, tem um palco giratório, então as pessoas elas vão ter uma outra visão. Uma outra coisa muito interessante do Teatro Oficina é que eles implantaram, né, colocaram ali uma forma do público participar das peças. Né? Então foi ali eles foram meio que pioneiros nisso, né? De trazer a plateia para dentro da cena, né? O que é muito, muito bacana também. E depois, né, do passar do tempo, depois que houve incêndio, houve o tombamento do prédio do Teatro Oficina como patrimônio histórico. A gente vai falar um pouquinho sobre tombamento também em um outro vídeo, vamos conhecer um pouquinho sobre patrimônio histórico, como funciona essa questão do tombamento, né? E o prédio do Teatro Oficina foi, né, tombado em 84 como patrimônio histórico. E aí, a Lina Bombardi foi quem projetou o MASP, né? E falando um pouquinho da arquitetura do MASP, um dos requisitos, aquele vão, né, que tem ali embaixo do MASP, era uma exigência de que houvesse aquele vão para que não se perdesse a vista ali ao redor da construção, né? E ela acabou trazendo um pouco disso também para o Teatro Oficina, né? Ela fez o palco como se fosse uma passarela, né, central. Nas laterais, ali são 3 andares de cadeiras, de arquibancadas para as pessoas ficarem ali assistindo, e a visão da peça ela vai ser muito diferente de acordo com o local que cada um está sentado, o local que cada um está assistindo a peça. Hoje o Teatro Oficina ainda funciona, né, com cursos e com apresentações. Dentro dessa construção da Lina Bombardi também tem uma parede de vidro, onde a gente vai ter a interação da cidade de São Paulo com dentro do teatro, né, fazendo parte. É como se um interagisse com o outro, o teatro com a cidade com o teatro. E um outro arquiteto que trabalhou também ali junto com a Lina Bombardi foi Flávio Império, né? Então os dois fizeram esse projeto
do Teatro Oficina. O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, foi uma das grandes peças apresentadas pelos participantes ali, pelos componentes do Teatro Oficina, e Roda Viva, do Chico Buarque também, que aí é onde inseriu, né, essa questão da participação da plateia, né, fez essa inovação aí dentro das artes cênicas, dentro do teatro brasileiro também. Por que, né, falar de tudo isso, né? Porque todos esses acontecimentos, né, como eu já falei lá no nosso vídeo 1, no nosso primeiro vídeo, né, Arte, Cultura e Sociedade, a arte, ela representa o que ela observa ao seu redor, né? A arte, ela vai mostrar para as pessoas aquilo que está acontecendo, né, naquele contexto histórico em que aquele artista se insere. Então, o concretismo, né, a arte concreta, ela também faz parte disso. A gente estava vivendo um momento de novos projetos arquitetônicos, né, de uma nova paisagem urbana, de uma mudança no contexto social com a industrialização, vários museus surgindo, né, novas maneiras de se representar nas artes cênicas. Então, isso tudo traz também uma inovação para a arte. Então, essa busca por essa simplificação das formas, por essa simplificação dos conceitos, ou seja, a arte em si mesma, né, ela não precisa de uma explicação, ela não precisa de procurar um conceito subjetivo. Não, ela está ali para ser explorada, para ser observada, para ser vivida dentro das suas formas geométricas, dos seus planos, das suas cores. Essa era a intenção do concretismo, né? Essa era a intenção dessa nova arte que chegava. Aqui no Brasil, então, nesse período, né, surge o movimento Ruptura, que ele acontece em São Paulo. E aí ele vai ter como foco justamente essa arte extremamente certinha, né? Matemática, geométrica, né? Os artistas do Ruptura queriam isso, né? Eles queriam mostrar uma arte completamente diferente. A gente tem vários artistas que participaram desse movimento, né? Depois a gente vai ter uma diferenciação entre Rio e São Paulo nessa parte do concretismo. Então nós vamos falar um pouquinho agora, vamos observar algumas obras de alguns artistas do concretismo aqui em São Paulo. Geraldo de Barros, Valdemar Cordeiro, Luiz Sacilotto. Então, aí no início da década de 50, a gente tem esse grupo, né, chamado de Ruptura em São Paulo, trazendo essa nova forma, né, de expressão, de criação artística. E juntamente ali, um pouquinho mais à frente, surge a poesia concreta. Então, a poesia concreta seria o quê? Seria uma nova forma de se expressar aí através da escrita, só que criando elementos plásticos. Então, ou seja, as palavras eram utilizadas de uma forma diferente. A gente tem ali jogos de luz e sombra dentro das palavras, letras que se repetem e formam imagens. O próprio fundo do suporte onde foi criada essa poesia também acaba fazendo parte, interagindo, criando essa percepção plástica da poesia também. Então, essa forma de se expressar através da poesia, onde a gente vai ter vários conceitos ali embutidos, né, de pensar, de musicalidade, de reflexão, de artes visuais, tudo junto ali dentro dessa questão poética, né? Então, essa nova forma de se criar poesia surge em São Paulo também. A gente tem ali como precursores da poesia concreta os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. E também temos Pignatari, né, um outro poeta, Décio Pignatari, criando ali dentro das artes, tanto da literatura como das artes visuais, né, porque a gente pode dizer que a poesia concreta engloba as duas, né, a gente tem ali uma união de duas linguagens para se criar ali elementos plásticos, buscando ali um pouquinho da nossa visão, do nosso raciocínio, né, da nossa sensibilidade dentro da poesia também. A gente tem também, né, dois artistas aí um pouco mais contemporâneos, né, o Paulo Leminski e o Arnaldo Antunes, que trabalha aí com poesia concreta. Então, olha só, né, o Arnaldo Antunes, aquele do Titãs, Pequeno Cidadão, além de um grande letrista, também é um grande poeta concreto e um grande artista plástico também. Trabalha aí dentro das artes visuais, dentro da poesia concreta, que faz sempre muito bem para a alma. Em 1954, surge o Grupo Frente, que vai ser uma oposição ao Grupo Ruptura de São Paulo. O Grupo Frente surge no Rio de Janeiro, e ele vai ter ali, ele vai querer retomar um pouco da expressividade, do lirismo, da liberdade dentro da criação artística. Eles achavam que não, que a arte não era só para ser plano, forma, cor, não era só isso, tinha que ter algo além. E esses artistas chegam trazendo um pouquinho desses novos conceitos. Olha só, dentro de um mesmo movimento, a gente tem duas frentes completamente diferentes de pensamento. As duas sempre voltadas para a questão do geométrico, né? Para essa questão de criar através dos elementos básicos, né? Da composição artística nas artes visuais, mas trazendo ali maneiras de pensar diferentes. Então, enquanto
O grupo Ruptura em São Paulo era aquela coisa certinha. Vamos pensar assim, ó, prédios, correria, aquela coisa rígida, séria de São Paulo. E as ondas, o mar, né, as linhas mais arredondadas, com um pouco mais de leveza, do Rio de Janeiro com o Grupo Frente. Então essa é uma maneira da gente comparar os dois estilos, perceber que São Paulo mais rígido, Rio de Janeiro um pouco mais leve, um pouco mais solto dentro das suas regras do concretismo. Então agora a gente vai observar algumas obras dos artistas do Grupo Frente do Rio de Janeiro, para vocês poderem perceber um pouquinho essa diferença, né, da rigidez paulista e da leveza carioca e dentro das artes visuais do movimento concreto. Ivan Serpa, Aloysio Carvão, Lígia Clark, Lígia Pape, Hélio Oiticica, entre outros artistas que surgiram aí também dentro da arte concreta. Essas divergências, né, dentro da arte concreta, aí, São Paulo e Rio, elas ficam bem aparentes dentro da primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, que acontece em 1956 em São Paulo e 1957 no Rio de Janeiro, que vai abrir as portas aí para o neoconcreto, né, para o neoconcretismo, ou seja, um concretismo que vem mostrando essas formas geométricas, mas aí saindo um pouquinho da questão só do bidimensional, colocando coisas mais tridimensionais. A gente vai ter ali uma expressividade maior dentro das obras, e aí vai abrindo portas para outros movimentos que vão acontecendo em seguida. Então o movimento neoconcreto ele surge ali em 1959 com artistas que achavam que realmente a arte não era só aquilo, né? Não podia ser só ponto, linha, cor e forma. A arte era algo que ia muito além, trabalhava com a questão da expressividade, que trabalhava com a questão do lirismo, do sentimental, das visões de mundo diferentes e que isso deveria sim ser expresso dentro das composições artísticas. E aí surge o neoconcretismo. Para finalizar, então, né, a gente tem aí uma citação da poesia concreta na música Sampa, do Caetano Veloso, aquele trechinho que fala assim, né? E quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de suas esquinas, da deselegância discreta de suas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a sua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.